Olá, boa noite. O Realidade em Pauta de hoje fala sobre as novidades do cadastro de adoção que pretendem agilizar a adoção de mais de 9.000 crianças que estão nas instituições de acolhimento. No programa de hoje, você vai conhecer os detalhes de como é feito o processo de adoção, quais as etapas, os documentos necessários até a sentença final do juiz. Vai conhecer histórias emocionantes de crianças adotadas e famílias realizadas com a maternidade. Adotar deve ser uma decisão séria, pensada com calma e por quem compra a ideia de coração e se doa de verdade na criação daquele que vai completar a família e aquecer o coração. Já parou para pensar na beleza dos ciclos da vida? A gente cresce, estuda, conquista um diploma, uma carreira, um amor e constrói um lar. Mas chega um momento em que o amor transborda e a família fica maior. Aí começa uma nova fase, aquela que faz a gente sentir como se o coração estivesse batendo fora do peito. Para quem espera tanto, o nascimento de um filho pode ser um divisor de águas. Enquanto para algumas famílias a espera é de 9 meses, para outras, esse período pode durar mais tempo. Foi assim com a Alessandra e o Wagner, que desde o namoro sonhavam em adotar um filho. No nosso caso, a gente desejava muito um filho e como biologicamente a gente não teve capacidade para isso, não foi viável, né? A gente já também tinha essa conversa antiga de querer adotar. Desde o começo do namoro a gente falava sobre isso. Quem vê essa mãezona tão realizada arrumando o quartinho do filho, nem imagina quantos comentários negativos ela ouviu sobre a decisão de adotar. Primeiramente, pensar no que você realmente quer. É você que quer, né? As pessoas vão interferir, vão falar, vão dar as dicas e opiniões pessoais dela, mas eu acredito que é importante olhar para o seu próprio coração, sentir o que você realmente deseja de ser mãe. Já o Wagner lembra da dedicação do casal para fazer tudo conforme a lei, até chegar o momento certo de pegar o filho nos braços. O processo burocrático é importante, porque primeira coisa, o Estado não está defendendo o seu desejo de ser pai, o Estado está defendendo aquela criança. No caso deles, o sonho se realizou mais rápido. Tudo por causa de um detalhe na hora de definir o perfil da criança que queriam adotar. E a mãe biológica do Lucas era usuária de drogas, vivia na rua e ela era soropositiva. Então o Lucas nasceu com ela sendo soropositiva. Então existia uma chance do Lucas desenvolver a doença, porque ele só foi no processo do nascimento, ele teve o processo de contato com o sangue. E por causa disso, a gente passou, não é que a gente passou na frente, mas as 20 primeiras famílias não aceitavam esse perfil. Então, no momento, 1 ano e meio antes, quando a gente colocou sim para o HIV, foi o momento que a gente escolheu que o Lucas ia ser o nosso filho. A nossa equipe conversou com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Paulo, Iberê de Castro Dias. Ele conta um dos principais motivos pelos quais ainda existem tantas crianças em abrigos esperando pela adoção, apesar do grande número de famílias interessadas em adotar. No Brasil, hoje, a gente tem cerca de 41 mil interessados, candidatos à adoção, dos quais 39.500 querem crianças com menos de 8 anos. Ao passo que das crianças aptas a serem adotadas, a vasta maioria tem mais de 8 anos, muitas vezes já são até adolescentes, têm mais de 12 anos. Então, o descompasso se dá justamente por isso. As pessoas querem adotar um perfil de criança que é o mais disputado de todos e não se interessam por um outro perfil que está lá apto a ser prontamente adotada, né? O que a gente precisa é justamente tentar equalizar isso, e isso se faz por meio de campanhas e por meio da exposição dessa questão para a sociedade refletir a respeito. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, os maiores números de crianças e famílias à espera de uma adoção estão em São Paulo. 9.534 pais adotivos estão na fila de espera, enquanto o número de crianças aptas para adoção chega a 1.623. Na região sul do país, os números se concentram no Rio Grande do Sul. É lá que 5.857 famílias e 1.128 crianças esperam pela adoção. Em Goiás, região centro-oeste do país, 1.249 lares querem adotar e 150 crianças esperam para ter a própria família. O juiz Iberê de Castro revelou que são dados como esses que levaram o Tribunal de Justiça de São Paulo a desenvolver a campanha Adote um Boa Noite, para mostrar quem são essas crianças e adolescentes que permanecem nos abrigos à espera de uma adoção.
A ideia primeira foi dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes. E, claro, depois colocar para a sociedade a reflexão dessa questão da idade, né, que a gente já vem conseguindo aumentar aos poucos. Essa barreira já foi de 5 anos, já foi de 7, hoje está em 8. A gente espera, aos poucos, empurrando mais para frente, né, 10, 12 anos, até que a gente consiga acabar de vez com essa barreira daqui a alguns anos. Mas a ideia principal do Adote um Boa Noite é essa, né, dar visibilidade para essas crianças e aumentar o número de adoções desse perfil. E pelo visto, essa iniciativa tem dado certo. Segundo ele, depois do lançamento do projeto, há cerca de 1 ano, 5 adoções já foram concretizadas e mais de 20 já estão em andamento. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a Patrícia Padilha, que é juíza de direito da 2ª Vara Cumulativa de Arujá, no interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Patrícia, o que impede uma família de adotar uma criança? Ou seja, tem alguns requisitos básicos necessários para que essa adoção seja realizada? Temos. Primeiro, essa família, ele tem que estar habilitado e apto para a adoção. Então, há um procedimento prévio em que ele entra na Vara da Infância e Juventude da cidade em que ele mora. Então, ele procura na cidade que ele reside a Vara da Infância e Juventude e vai apresentar alguns documentos nesta vara e vai se submeter a algumas avaliações. Quais são estes documentos? Os documentos são de identificação dele, pessoal, vai caracterizar qual a profissão que eles têm, exercem, onde eles moram, eles vão apresentar atestado de sanidade mental e de antecedentes criminais. Apresentado todos esses documentos na Vara da Infância e Juventude, eles vão ser submetidos a uma avaliação social e psicológica. Então, eles vão ter entrevistas individuais com uma assistente social que vai visitar a casa deles, tudo, e com uma psicóloga que vai querer saber realmente quais são os motivos daquela adoção. Porque esta prévia avaliação vai refletir depois no desenvolvimento do contato deste casal ou da pessoa que individualmente também pode adotar com a criança que eles forem se aproximar. Apresentado toda essa documentação, há também um curso que é obrigatório de adoção. Cada região, eles têm um modelo deste curso. Alguns são de mês, outros são de alguns dias. E esse curso apresentado a esses casais, ele é muito importante. Por que ele é importante? Ele vai mostrar quais são as crianças aptas à adoção. Vai dar esta visibilidade que tem, né, o perfil. O que é a adoção? Vai começar a trazer situações concretas que já existem para eles verificarem e refletirem se aquilo realmente é o anseio deles. Introduzir essa família no universo da adoção, Sim. né? Agora, existem diversos procedimentos, documentos mesmo, que você já citou aqui pra gente, só que nesse processo todo, a adoção pode ser negada. Sim. Em quais situações? Feito este processo, aprovado, passado essa primeira etapa, o juiz da Vara Infância e Juventude coloca ele como habilitado. Ele é habilitado, ele entra na fila da adoção. Entrado na fila da adoção, quando ele já está introduzido, ele também preenche um perfil. Qual é a criança que ele quer? Ele vai dizer se ele quer apenas uma criança, se ele aceita irmãos, grupos de irmãos ou não. Ele vai dizer o sexo, ele vai dizer a cor, ele vai dizer a idade, ele vai dizer se aceita ou não uma criança que tenha ou não alguma restrição biológica ou psicológica. Tudo isso ele vai dizer. E esse cadastro, ele é único? Esse preenchimento, ele é único ou depende do perfil das crianças que tem para aquela região ou não? Não, o cadastro que nós temos de adoção, ele é padronizado. Essas questões básicas constam em todas as cidades. Mas o que ocorre, a partir do instante que você é habilitado, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, dando-se prioridade à regionalização, primeiro você entra num cadastro municipal, dentro da sua cidade que você está vinculado. Tanto que a primeira procura é a do município. Por isso que é na Vara da Infância e Juventude local, daquele lugar. Naquele cadastro municipal, se não houver as crianças que têm as suas características, vai para a rede estadual. E aí vem o nacional. Pois bem, quando é que um juiz chega e fala, não deu certo a adoção, você não pode? Primeiro motivo, se ele não estiver habilitado ou se ele não tiver os requisitos para essa habilitação. Ou, uma vez habilitado, inicia-se o estágio de convivência com uma criança e não deu certo. E pode não dar certo.
né? Principalmente, tem que se ter em mente que quando há um estágio de convivência, que é uma das modificações que houve, a redução do período do estágio da convivência, o estágio da convivência é muito casuístico. Cada casal, cada família vai ter uma evolução com aquela criança. E de quanto tempo seria esse estágio? Então, a princípio, né, se tende que não se exceda 90 dias. A princípio, mas cada caso é um. Eventualmente, você vai prorrogando o prazo, conforme a situação jurídica da criança, né, e conforme a própria situação fática do casal, que tem acompanhamento dos psicólogos e assistentes sociais. Algumas pessoas, só no estágio de convivência, percebem que elas não querem ser pai e mãe. Às vezes, só na situação fática, verifica, não é o meu anseio. Tanto que algumas pessoas são descredenciadas após isso. Por quê? Ela verifica que no dia a dia daquela situação de mãe, de exercer a maternidade, de exercer a paternidade, eles não conseguem lidar com aquilo. Nós percebemos alguns casos que não deram certo, em que a própria mulher se indagou sobre a sua capacidade de ser mãe. Maternagem, né? Ela se indaga e ela acaba refletindo essa dúvida para aquela criança. Por isso que, apesar dos estudos, apesar de todo aquele trabalho que tem prévio de avaliação psicológica, no dia a dia que nós vamos verificar. Alguns acabam só no curso do estágio de convivência verificando que não deu certo. Às vezes é afinidade mesmo. Às vezes tem uma situação que o problema não é o casal querer ser mãe ou pai. Nós já tivemos casos em que o estágio de convivência com aquela criança não deu certo. E às vezes aquela criança não aceitou aquele casal, que pode acontecer. E aí não dá certo, nós separamos e volta. É uma situação delicada, mas tem as frustrações. Então é casuisticamente que nós verificamos. Hoje o assunto é a adoção. Pode parecer burocrático e demorado, mas o processo de adoção deve ser feito dentro da lei, pois, caso contrário, o risco de não dar certo e ter a criança retirada da família é grande. E daí todo mundo sofre, a família que adotou, a criança que fica marcada pela tentativa de uma vida melhor frustrada. Momentos em família não têm preço e como é gostoso curtir cada um deles. Mas antes da família adotiva poder desfrutar dessa felicidade, é preciso passar por algumas etapas que podem fazer com que a espera seja um pouco mais demorada. Primeiro, os pais interessados em adotar devem procurar a Vara da Infância e Juventude do município onde moram, para saber quais são os documentos necessários. Depois é preciso fazer uma petição para dar início ao processo de inscrição para a adoção. Em seguida, os pais adotivos fazem um curso de preparação psicossocial e jurídica. Depois, são avaliados com entrevistas e visitas domiciliares feitas pela equipe técnica interprofissional. Durante a entrevista técnica, os pretendentes descrevem o perfil das crianças que desejam adotar. E de acordo com o laudo apresentado pela equipe técnica e o parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sentença. Com o pedido acolhido, os nomes dos futuros pais são inseridos nos cadastros e eles entram na fila de adoção. Aí é preciso esperar para encontrar uma criança com um perfil compatível. Quando isso acontece, a Vara da Infância entra em contato com os pretendentes para que sejam apresentados à criança. Depois disso, a criança é entrevistada para saber se quer continuar com o processo. Então começa o estágio de convivência. Se o relacionamento correr bem, a criança é liberada e o pretendente vai ajuizar a adoção. Aí sim, o juiz profere a sentença de adoção e determina a lavradura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Ufa, parece uma jornada e tanto, mas a Shirley, que já passou por isso, garante que vale a pena. Tem que ser legal, a adoção precisa seguir o trâmite da lei, porque a adoção, ela traz para você um filho que tem todos os direitos do teu filho biológico. Meu filho tem meu nome, meu filho tem, ele será o meu herdeiro legal. Não há diferença nenhuma jurídica do filho que eu gerei e do filho que eu adotei. Mas isso porque eu estive na justiça, fiz todo o processo corretamente e durmo tranquila. E é o que nós dizemos às pessoas, nunca saia dos limites da legalidade, porque isso causa um problema imenso para o adotante e para o adotado. É impossível fazer adoção, por exemplo, em um mês, justamente porque a gente está tratando de vínculos humanos que vão se formando, né? Para a adoção ser bem sucedida, a gente precisa que esses vínculos
sejam suficientemente fortes para que a adoção não dê errado, né? Para que depois aquele que está adotando a criança não devolva a criança para a casa de acolhimento. Então, é bem importante que tudo se faça com calma, que todo passo a passo seja observado, que a gente siga todos os trâmites em termos de acompanhamento, de entendimento das dificuldades que eventualmente surjam nessa adaptação, para que a adoção se faça de forma sólida, né? De forma firme e dê certo de uma vez. Para a psicóloga Sônia Oliveira, que também é mãe adotiva, o tempo de espera é positivo para o preparo da família e também da criança. Principalmente porque, mesmo seguindo todas as etapas da adoção, nem sempre tudo acontece exatamente como esperado. Há um choque de expectativas entre aquele que deseja adotar e está cheio de amor para dar e aquele que já está calejado pelo desamor, né? Esse encontro, ele não é um encontro fácil. Então, eu como psicóloga, como terapeuta de família, esse é o trabalho que eu realizo, de criar um contexto para essas famílias, para que eles possam se afinar, né? Afinar as expectativas, os medos. Para facilitar o processo de adoção de 9.000 crianças que ainda esperam em instituições de acolhimento, algumas alterações foram feitas no Cadastro Nacional de Adoção. Essas modificações nas regras entraram em vigor em novembro do ano passado. Agora, pessoas interessadas em adotar irmãos ou crianças maiores têm preferência na fila, assim como as famílias que tiveram interesse em adotar crianças com deficiência, doenças crônicas ou necessidades especiais. Além disso, o tempo para a Justiça reavaliar a situação da criança que espera em um orfanato caiu de 6 para 3 meses. As alterações legislativas que vieram facilitam em boa medida o procedimento de adoção. Por exemplo, ao prever a possibilidade da nomeação de peritos nas comarcas em que faltam peritos para esse acompanhamento, né? Psicólogos, psicólogas, assistentes sociais. Agora existe a possibilidade de indicação de um perito particular para fazer esse acompanhamento, isso é muito salutar, isso ajuda bastante também no trâmite da adoção. Alguns prazos da adoção foram reduzidos, né, para tentar agilizar um pouco mais o procedimento. Em termos gerais, as leis recentes que vieram sobre adoção vieram para auxiliar o procedimento. Pois é, quem sabe com essas mudanças, muitas famílias vão ter mais oportunidades para viver o amor que constrói histórias, dessas que merecem ser compartilhadas. Foi assim que o Diário da Shirley virou um livro que tem ajudado outras famílias adotivas a entenderem melhor esse universo. Na verdade, é um diário meu. Eu comecei a escrever um diário. Sim. Quando meu filho chegou, eu registrava lá os dias mais importantes, mais difíceis, os desafios, as emoções, tudo aquilo que ia rolando ali, que ia acontecendo, eu fui registrando para não esquecer. E para quem pensa em adotar, mas ainda tem alguns receios, a Shirley manda um recadinho. Procurem a Vara da Infância e da Juventude, conheçam o processo de habilitação, com o coração cheio de expectativa, de amor, sabendo que existe alguém que tem todo esse amor para dar, tem essa mesma expectativa. Adotem mesmo, a adoção é maravilhoso. Tudo de bom. Todo mundo sai ganhando, né? E a gente volta aqui para a nossa conversa com a juíza Patrícia Padilha. No primeiro bloco, nós estávamos falando sobre essa expectativa, né? No momento em que a família acolhe essa criança, para entender se esse relacionamento vai dar certo. A partir do momento que não dá certo esse relacionamento, como fica a criança, né? Porque é o ponto mais frágil desse relacionamento, emocionalmente falando. Emocionalmente, ela fica muito abalada. Por quê? Essa criança, a maioria das nossas crianças que estão acolhidas, elas já sofreram muito, elas já são vítimas de rejeição. Nós temos um estudo que a maioria, a grande porcentagem, já são com pais não conhecidos. Então, você já tem uma rejeição inicialmente materna, aliás, paterna, quando a mãe está grávida. A maioria vem de lares desestruturados. Elas já são vítimas, frutos de pessoas que abusam do álcool ou das drogas, né? Porque aquele órfão que nós víamos em filmes, bonitinho, papai, mamãe, esse órfão, ele tem vó, esse órfão tem tia. Esses órfãos que perdem o pai e mãe, mas vêm de uma família estruturada, ele tem toda uma família que absorve aquela criança que perdeu o pai ou a mãe por qualquer motivo e tem estrutura para guiar, que é o predominante. Então,
as crianças que acabam indo para os abrigos são justamente aquelas que não têm nem a família direta ou indireta, eles não têm nenhum apoio. Então, com pouca idade, eles já sofreram muito. E não tem jeito, você vai ter que fazer aproximação, senão você vai fadar aquela criança a viver no abrigo. Ou seja, esse processo de aproximação nem é o primeiro impacto emocional que essa criança passa, Não é. né? Não é o primeiro, né? Não é. Infelizmente, não é. Cada criança tem uma história única dela. E aí você vai ter que tentar, não tem jeito. Os psicólogos, por isso do aparato do psicólogo, do assistente social, e por isso às vezes as pessoas falam, mas é tão exigente, eu quero dar o meu amor, você quer dar o seu amor, só que este é um amor que tem um plus, ele é um amor curativo também. Ele é um amor que cura. Ele não é só o amor, aquele natural, de carinho daquela criança que nunca sofreu nada, que veio só para ser amada. Essa criança que também merecia e deve ser amada, ela já sofreu, ela veio com uma carga já emocional de violência psicológica, física e emocional. Então, você tem que ter a estrutura de lidar com isso, porque cada criança também reage de uma forma. Cada criança age de uma forma. E aí, ela retorna para o abrigo. Tem todo o aparato que se tem psicológico, social, e mesmo as equipes dos abrigos acolhedores também têm psicólogos, assistentes sociais que amparam. E essa criança, cada uma tem o seu tempo. Algumas ficam em momentos mais solitários, outras não, e depois de um tempo nós vamos para a nova tentativa. E nós temos experiências, em mais de um caso, que deram certo. Que na segunda tentativa com outro casal que estava mais preparado para aquela criança. E aquela criança mais preparada para aquele casal. Porque cada criança tem a sua personalidade. Temos crianças mais desafiadoras, algumas que são mais carinhosas, algumas que são até mais agressivas. É natural, é do ser humano isso. E conforme as suas experiências, elas expressam de uma forma. Então, vamos para a segunda tentativa. Mas sempre quando nós autorizamos essa segunda aproximação, é após uma avaliação psicológica, social, um período de depuração. E arriscando, porque não tem jeito de nós fazermos adoção se nós não tentarmos estas aproximações. Processo. E tem um limite, né? Essa família que fez 1, 2 tentativas, tem um limite para esse processo? Aí é casuisticamente, qual é o motivo, né? Em regra, às vezes nós percebemos que não há nem algo muito grave, foi a questão de afinidade. Nós tivemos casais nessa circunstância, em que aquela criança não deu certo, mas que a outra deu. Uma coisa interessante, a questão do perfil. A grande maioria quer uma criança de uma faixa etária mais baixa. Mas, naturalmente, nós sempre procuramos, quando há uma criança apta à adoção, a consultar desde o primeiro da fila, se ele não muda o perfil. Porque, às vezes, vendo a criança, sentindo a presença, agora chegou, você foi chamado, ele para, é muito tempo esperando. Então, ele fala, pode ser. Então, nós percebemos que, num desses casos, foi um casal que tentou mudar o perfil e não deu certo para ele. Mas nós já tivemos outros casais que mudaram o perfil e deram certo. Por esse processo ser detalhista, um pouco mais demorado, e a gente percebeu aqui, né? A gente tem percebido a necessidade disso acontecer nesse ritmo, né? Muitas pessoas optam pela adoção por outros caminhos, que não esse o básico que você está me falando aqui, né? De forma ilegal, poderia assim dizer? Sim, é ilegal. Nós percebemos o seguinte, há várias formas de se burlar a legislação, que nós denominamos juridicamente a adoção à brasileira, né? O que acontece? Hoje, até pela facilidade do reconhecimento da paternidade, um homem, ele chega e reconhece a paternidade, vai lá no cartório de registro, né? De pessoas, eu sou o pai. Tem na lei de investigação de paternidade. Como muitas pessoas às vezes acabam burlando, uma mulher está grávida, ele é casado com outra, ele chega, vai lá no cartório e registra como dele. Ele está burlando. Ou então, se cria uma falsa amizade, se cria um falso apadrinhamento. Chega uma pessoa e fala, olha, eu sou madrinha de fulano, ela me deu, mas eles nunca, você percebe que não tem nenhuma relação. Aí pega a criança e vai ser criada pela madrinha. Aí passa-se um tempo e ele vem regularizar a situação no judiciário. Então, nós percebemos que algumas pessoas buscam meios para, né, distorcer a legislação, usar de uma forma equivocada e acabam burlando. Esse é um assunto que
chama muito a nossa atenção, é um assunto extremamente delicado, a gente ficaria aqui muitos programas falando sobre isso, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença e por ter compartilhado esse conhecimento conosco. Eu é que agradeço e que seja um programa que incentive a adoção legal. O Realidade fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. Anota aí, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.